ofertaram e dizimaram na casa do Senhor, e especialmente Arthur e João. Deus abençoe a vida de vocês, meus jovens. Eu ali observando vocês com as suas ofertas nas mãos, como foi dito, o próprio Senhor Jesus também observou. Parabéns pela atitude de vocês, que todos os outros jovens podem seguir o exemplo de vocês, tá bom? Deus abençoe. Igreja do Senhor, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Quero agradecer aqui a rica oportunidade concedida pelos meus pastores, meus pais na fé, e eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Então abram a tua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, aleluias, o capítulo de número 23, nós vamos ler alguns versículos. É rápido, mas é necessário. Glórias a Deus. Aquele que foi encontrando, podem dizendo: eu encontrei. Atos dos Apóstolos, o capítulo 23, nós vamos ler o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Atos, o capítulo 27, o verso 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Senhor, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. O capítulo 28, o verso 9. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muita honraria. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Senhor meu Deus e meu Pai, estou aqui, Senhor, na tua dependência, e peço-te, Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou comigo, também fala com a tua igreja. Aquilo, Senhor meu Deus, que verdadeiramente nós precisamos ouvir da tua parte, porque a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui no meio de nós. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, amém. Toma o teu assento, se puder permanecer com a Bíblia aberta. Aleluias. Deus colocou um tema no meu coração para esta mensagem. Deus
tem um propósito em nossa vida. O apóstolo Paulo, ele estava sendo acusado por pregar o evangelho, por poder dizer que Jesus Cristo havia ressuscitado. E por conta disso, os judeus, eles procuravam um jeito de matar o apóstolo Paulo, porque eles diziam que ele dizia blasfêmia. Então, o apóstolo Paulo encarcerado, estou falando de um grande homem de Deus. Estou falando de um homem que adentrou até o terceiro céu. Você leu comigo na palavra do Senhor. Estou falando de um homem que, enquanto estava naquela viagem até a ilha de Malta, ele conversou com o anjo do Senhor. No capítulo 23, o verso 11, a qual nós lemos, a palavra do Senhor disse que o próprio Senhor esteve com ele e disse: Paulo, é necessário que você compareça até César. Igreja do Senhor. E também o texto que nós lemos, Atos 27, 20 até o 26, o apóstolo Paulo, orientado pelo anjo do Senhor, disse: é necessário que nós demos numa ilha. E já no capítulo 28, verso 1, eles chegaram nessa ilha por nome Malta. Igreja, o que o Espírito Santo falava ao meu coração, para eu transmitir à igreja do Senhor, é que o Senhor, Ele tem propósitos em nossa vida. Estou falando de um homem que estava encarcerado, e ele precisou comparecer até Roma. Só que nesse intervalo era necessário que ele desse numa ilha. E a interpretação fenícia para a palavra Malta significa refúgio. Destaca a importância e estratégia da ilha como porto seguro no mar Mediterrâneo. Então eu venho falar aos seus corações que o Espírito Santo, ele tem um propósito para cada um de nós. E nesse propósito que o Senhor tem, Ele tem um refúgio para cada um. Deus, Ele tem um lugar seguro para você quando você confia nele. Deus, Ele tem preparado algo que a gente ainda nem acreditamos, nem possamos imaginar. Para Noé, o Senhor Deus, Ele deu a medida exata para que ele construísse um refúgio para ele e para a sua família. E perante um dilúvio, não foi capaz de atingir Noé e sua família. Para Elias, quando ele ora para cessar a chuva, durante 3 anos e meio, o Senhor, Ele preparou um rio Querite para ele poder ter água. Para Jesus Cristo, quando ainda estava no ventre de Maria, quando Herodes mandou matar as crianças de 0 a 2 anos, o Senhor orientou a José por sonho para que ele fugisse para o Egito, preparou um refúgio para ele. Não importa a situação que você se encontra, não importa a luta que você esteja passando, saiba que Deus tem um refúgio para você. O texto que nós lemos, no capítulo 27, do verso 20, diz assim: e não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Tem hora em nossa vida, igreja, que parece que nada vai dar certo. Já não aparece o sol, já não aparecem as estrelas, as esperanças de salvamento já acabou. Aquilo que nós almejava, aquilo que nós desejava, parece que não vai ter certo. Parece que nada vai acontecer.
porque tudo se cala, tudo se fecha. Parece que tentamos fazer algo e tem impedimento. Mas eu venho falar para vocês nessa noite, estamos numa viagem rumo aos céus, aonde é o maior refúgio que Deus tem para nós, aonde lá não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Isso foi pregado ontem, mas até que nós chegamos até este lugar glorioso, nós vamos ter que passar por tempestade. E a palavra do Senhor diz no texto que nós lemos, que nessa viagem teve danos, teve percas. Queremos viver uma época, igreja, um evangelho romantizado, que tudo vai dar certo. Fica tranquilo, que tudo vai acontecer como mil maravilhas. Pois eu venho te dizer biblicamente, que nesta viagem a qual nós estamos até os céus, vamos enfrentar naufrágios, vamos enfrentar tempestades. Vai ter dias que não vamos ver as estrelas, não vamos ver a lua. Parece que tudo está virado de costa para nós. Mas saiba de uma coisa, que Deus tem um refúgio preparado para você. O que nós não podemos desanimar, quando se deparamos com a tempestade dessa vida, muitas vezes queremos abandonar, muitas das vezes queremos entregar a toalha, desistir, queremos se render. Deus não te fez para você se entregar por qualquer luta, não é qualquer dificuldade que você pode se entregar por completo. Cadê a tua confiança? O apóstolo Paulo, ele vai dizer no verso de número 24, dizendo: não tenha medo, é preciso que vocês compareçam até César. Mas ele diz assim, no verso 22, mas aconselho que também tenha coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio, porque esta noite um anjo do Senhor, a quem sirvo e a quem pertence, esteve comigo. Ele pediu coragem para aquele povo, em meio a uma tempestade. O apóstolo Paulo, estou falando de um homem que escreveu 13 cartas na Bíblia Sagrada. Um homem que tinha tanta intimidade com Deus, a ponto de ele dizer para Filemão, quando Filemão tinha um escravo por nome Onésimo, e esse escravo, ele fez algo de errado para o seu senhor Filemão. Então por alguma maneira ele encontra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve uma carta a próprio punho, e nesta carta ele disse para Filemão: eu te peço com amor, com toda a vida eu te peço para não te mandar o que convém fazer, porque você sabe, Filemão, que você me deve a tua própria vida. Era um homem que tinha autoridade, era um homem que um jovem caiu do 3º andar, ele para o culto, desce lá, ressuscita aquele jovem. É um crente no Senhor, que está passando por lutas, que está passando por percas, que está passando por danos. Mas o que eu aprendo também no verso 35 do capítulo 27, o apóstolo Paulo, ele dito isso, pegando o pão, deu graças, partiu e comeu. Em meio às dificuldades dessa vida, igreja, estamos tendo coragem, estamos tendo ânimo e estamos dando graça. Dai graça quando tudo está bem, é fácil. Dai graça quando tudo está mil maravilhas, é muito fácil. Dai graça quando estamos com saúde, é fácil. Dai graça quando estamos com dinheiro no bolso, quando as contas do mês está tudo paga, isso é muito fácil. Mas eu estou vendo um homem dando graça em meio a um naufrágio, em meio a uma tempestade, a qual o navio está se espedaçando, a qual ele está tendo perca e danos.
A nossa vida é uma viagem qual vamos ter percas, a qual nós vamos ter danos em nossa vida. Queremos vestir uma carapuça e queremos dizer para todos que estamos bem. Contudo, aquele que verdadeiramente nos conhece sabe que nessa viagem nós estamos tendo danos, sabe que nessa viagem nós estamos tendo percas. Vivemos, igreja, nesta geração a qual está sendo pregado um evangelho que um crente no Senhor, se não estiver conquistando, se não estiver bem sucedido, se não tiver com a família toda restaurada, está em pecado, está fora do caminho do Senhor. Mas eu venho te falar de um homem, cujo qual ele dizia: combati o bom combate, guardei a carreira, terminei a fé. Agora a coroa da justiça está me reservada, não só a mim, mas a todo aquele que ama a vinda do Senhor. Eu venho falar de um homem que tinha certeza da sua salvação, que está passando por um problema, que está passando por danos e por perca. E o que este homem fez de errado? Nada, apenas pregava a verdade. Como podemos apontar alguém, igreja, que está passando por danos e por perca, falar que está em pecado? Em vez de nós estendermos as mãos para ajudar, queremos muitas das vezes criticar e apontar. Não sabemos o naufrágio que esta pessoa que está ao seu lado está passando. Você não sabe o sofrimento que está na alma desta pessoa. Você não sabe o que esta pessoa está gritando, o que esta pessoa está gemendo, o naufrágio que está enfrentando. Muitas das vezes olhamos e falamos: está fora da direção de Deus. Quem somos nós? Em vez de tirar o cisco do olho do irmão, vamos tirar a trava que há no nosso. Pode ter pessoa assim, que está passando por lutas, que está passando por problemas e por percas e por danos, mas que está na presença do Senhor. Fica tranquilo se você é essa pessoa. Se você está em meio lágrimas, em meio dores, em meio sofrimento, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tem um refúgio para o seu coração. Ele tem um refúgio para você. Em Filipenses, Bruno, se puder, por favor, o capítulo 4, o verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto a estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Um homem que aprendeu, igreja, com as dificuldades da vida. E é isso que nós precisamos aprender. Estamos de passagem nessas terras, somos peregrinos em busca de uma pátria celestial, a qual o próprio Senhor Jesus Cristo diz em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. As aflições dessa vida nós vamos ter que enfrentar. Não tem para onde nós correr, mas ficamos de cabeça baixa, ficamos tristes. O que vão pensar? Você está sofrendo com problema no casamento, mas você não está tendo bom ânimo, não está tendo coragem, não está dando graça para suportar isso. Prometeu ser fiel até que a morte nos separa, agora está querendo largar da esposa, agora está querendo largar do teu esposo. O seu filho está com problema, você está julgando ele. Você está colocando o teu filho, a tua filha para fora de casa, por conta que fez algo que não te agradou. Tu vai perder 2 almas para Satanás. Iremos ter, igreja, momentos nessa nossa vida que vamos passar por tempestades,
Mas em meio à tempestade, nós temos que aprender a dar graça. Temos que aprender a confiar em Deus. E temos que entender que Ele tem um refúgio para nós. O que o Senhor disse ao apóstolo Paulo: é necessário que você dê numa ilha, e essa ilha se chama Malta. Quando o apóstolo Paulo ele chega até essa ilha, vai dizer o texto no capítulo 28, no verso de número 4: quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Um homem que chegou até um lugar de refúgio a qual Deus prometeu. Chegando a este lugar, ainda ele é atacado por uma víbora. E ele sendo atacado por esta víbora, ainda ele é acusado por aquelas pessoas. Estamos fazendo tudo certo, estamos em total obediência, mas estamos enfrentando um naufrágio. Não podemos questionar a Deus pela circunstância que estamos passando, porque é propósito dEle em nossa vida. É propósito de Deus essa tempestade. É propósito de Deus este levante. É propósito de Deus na sua vida esta luta. É para te fortalecer, é para te amadurecer na fé, é para que você esteja mais na presença dEle. Não entristeça o teu coração, não abandona, não jogue a toalha, dizendo que o Senhor não está te olhando, que o Senhor não está te vendo. Está tudo dando errado, mas é nessa luta que Deus tem um propósito na sua vida. Persevere, o navio vai se despedaçar, o navio vai quebrar, mas não vai ter dano na sua vida. Pode perder bens materiais, pode perder carro, pode perder casa. O que nós não podemos, igreja, é perder a salvação por conta dessas coisas. Não se apegue naquilo que é terreno. Se está perdendo, descansa o teu coração. Deus tem um refúgio para você. O apóstolo Paulo é atacado por esta víbora. Tem pessoas, igreja, que é víbora também em nossa vida. O próprio João Batista dizia para os fariseus: raça de víboras. Tem pessoas que têm aparência bonita, tem pessoas que têm aparência elegante, mas por dentro exala veneno que nem uma víbora. E está no nosso meio, e está envolto na nossa vida, porque temos que passar por aflições, temos que passar por luta, por percas e por danos. Quem aqui nunca teve danos na vida? Quem aqui nunca passou por luta? Quem aqui nunca passou por problema? Senta comigo depois e me ensina, que eu quero aprender. Mas o evangelho tem que ser pregado. A viagem vai ser dolorosa, mas Deus tem um refúgio para nós. De todas as percas, meu pastor, que eles tiveram, de todos os danos que eles passaram, o apóstolo Paulo não morreu. Nenhum tripulante daquele navio também morreu, nem um fio de cabelo sequer teve dano. Enquanto todos diziam que o apóstolo ia morrer, vai dizer o texto, no capítulo 28, perto daquele lugar havia um sítio que pertencia a um homem principal da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muita honraria. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Diz assim: nos puseram a bordo tudo aquilo que era necessário. O navio quebrou, o navio teve dano, mas a vida deles não. Mas quando eles precisavam
prosseguir viagem, Deus foi tão bom e misericordioso que colocou no navio de volta para eles tudo aquilo que era necessário. Não colocou aquilo que sobrejava, não colocou aquilo que faltava, mas colocou aquilo que era necessário para que eles prosseguissem a viagem. Em nossa vida, não se desesperem se você não tem sobrando, mas o Senhor diz: fica tranquilo, descansa o teu coração. Se vocês permanecerem na minha presença, mesmo que estejam perca, dano a tua viagem, se o navio quebrar, você sofrer alguma perca, diz o Senhor que no lugar de refúgio, Ele tem gente preparado já, para poder te fornecer aquilo que é necessário. Não vai ser muito, não vai ser faltando, vai ser o necessário. Se Deus está cuidando de você, se você tem alimento para hoje, dê graça. Se você tem vestimenta para hoje, dê graça. Se o ar que você respira hoje você tem, dê graça. Se a sua saúde, você está hoje imperfeito, dê graça. É Deus cuidando de você no necessário. Deus, Ele tem o necessário para você. Queremos correr atrás de tanto, pastor José Emiliano. Isso não é pecado, mas nós temos que entender que quanto nós temos perca e dano, e vamos ter, lutamos tantos para algo para perder, é dano, é perca. Estamos na viagem, vamos ter aflições, mas temos que entender que Deus, Ele fornecendo para nós o necessário, é o suficiente para nós chegar até a Nova Jerusalém. E eu concluo com isso. Somos crentes, estamos fazendo tudo certo, somos dizimistas, jejuamos, oramos, não adulteramos, fazemos tudo aquilo que agrada a Deus, mas estamos vivendo um período de danos. É porque estamos na viagem, e esta viagem vai ter percas, mas a nossa vida não vai ter nenhum dano. E enquanto nós tivermos falta, o Senhor vai preparar pessoas que vai fornecer aquilo que é necessário para nós. O apóstolo Paulo diz na sua carta em 1 aos Tessalonicenses, o capítulo 5 e o verso 18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Deus tem propósitos em nossa vida, na sua, Ele tem propósito, na minha, de cada um. Por mais que tenhamos perca, tenhamos danos, o Senhor vai preparar aquilo que é necessário para você e para a sua família. Mas contudo, igreja, nós temos que agradecer, seja na perca, seja no naufrágio, seja quando Ele der o mantimento, aquilo que é necessário. Se Ele está te abençoando mais do que você precisa, abençoe aqueles também que precisam. Talvez essa pessoa do teu lado está precisando daquilo que é necessário, está nas tuas mãos. Talvez Deus fala no teu coração, está sobrando, compartilhe. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas são dependentes de Deus. Deus não vai descer, igreja, no meio de nós e dar nas tuas mãos aquilo que precisamos. Ele vai usar pessoas para colocar em nossas mãos aquilo que é necessário para nós. Descanse o teu coração. Se a viagem da sua vida não está sendo bela, as estrelas sumiram, você não vê mais a noite, você não vê mais o dia, o tempo fechou, o céu está de bronze, a viagem vai ser dolorosa, vai ser sim, mas descansa o coração. Deus já tem um lugar de refúgio, com pessoas que têm aquilo que é necessário para você. Esta é a mensagem que o Senhor pôs no meu coração. Aplauda a Ele, que Ele é digno de toda a honra.